Boa tarde, início de boa noite, bem-vindos a esta viração do dia, graça e paz, amados, amadas, que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos proteja, que Deus nos livre de todos os males, assim seja, em nome de Jesus, amém? E você que crê, ter um grito de júbilo aí, o Senhor é contigo, o Senhor está nas nossas causas, o Senhor está na nossa peleja, o Senhor está na frente e o Senhor tem propósito para as nossas vidas. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, enquanto a gente vai aguardando o pessoal acabar de chegar, alguns minutinhos aí, eu quero dizer, sejam bem-vindos, bem-vindo Fran, uhul! Que saudade de podermos dar um grito de júbilo juntos, né? Graça e paz, Joicimara, pessoal de São Manuel, Pastor Luiz, Deus os abençoe. Quem mais que já chegou aí? Reginaldo, Bia, Ismê, né? Sejam bem-vindos, bem-vindas. Que Deus os abençoe. Bem-vindos a este tempo. Tem sido um tempo precioso para a gente poder estar focado no estudo, focado na palavra, focado no aprendizado. Bem-vindo, bem-vinda, bem-vindo. Se manifeste, clique aí no coraçãozinho, clique aí nas palmas, né? Vamos dando glória a Deus, aleluia, né? Nós somos uma nação pentecostal, nós somos chamados para viver o fruto do Espírito, você foi chamado para viver a alegria, um coração feliz, um coração alegre, um coração regozijante. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Eu já vou começar a nossa ministração de hoje, vou procurar tentar ser um pouco mais breve, né? Nosso objetivo é fazer esse nosso devocional em 30, 35 minutos, mas Deus tem falado conosco e às vezes a gente passa um pouquinho mais, amém? Eu queria dizer para vocês que nós estamos confiantes, né? Confiantes que essa situação, esse cenário que nós estamos vivendo, muito em breve nós veremos notícias lindas, notícias agradáveis, notícias que nos trarão regozijo e farão com que nós possamos dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. Assim eu creio e assim eu imagino que será, porque Deus continua no controle, Deus está no controle, Ele nunca perdeu o controle de nada. Meus amados, nós vivemos tempos em que nós precisamos confiar que o Senhor continua sendo o mesmo. O Senhor não mudou, o Senhor não muda e o Senhor não mudará. E é sobre isso que eu queria iniciar o nosso devocional desta viração do dia. Em Hebreus 13, 8, o Senhor nos diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. O Senhor Jesus Cristo é o mesmo que fez o mundo. O Senhor Jesus Cristo é o mesmo que pela sua autoridade, pelo seu mover, participou da criação, participou de tudo da antiguidade. Foi Ele que se revelou aos profetas, foi Ele que se manifestou aos homens de Deus da antiguidade. Foi Jesus Cristo que morreu por mim e por você. E é Jesus Cristo hoje, o nosso Deus, o nosso Senhor, que continua agindo, que continua manifestando e continuará sendo Jesus Cristo para toda a eternidade. Irmã Leninha, graça e paz, a mãe do pastor Marcel, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua vida. Eu queria dizer para vocês que a gente tem vivido tempos em que existem pessoas que estão achando que Deus mudou, estão
e fazendo ideologias, achando que Deus se reinventou, que Deus está diferente. Eu quero te dizer que Deus continua sendo o mesmo. Deus foi, é e será aquele que tem propósito nas nossas vidas. Quando o apóstolo João é arrebatado e ele escreve o Apocalipse, Jesus, o anjo que se apresenta para João, fala para ele: escreve as coisas que vistes, que vê e que você verá. As coisas que viste está falando daquele testemunho que nós já temos. As coisas que estão acontecendo é o que nós estamos vivendo. E o que irá acontecer é a profecia, é a palavra, são os decretos que Deus estabeleceu para o homem. E eu quero te dizer, Deus é um Deus vivo, que irá cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Nós não reinventamos a roda, não existe uma nova teologia, não existe um novo Deus, não existe uma nova forma de adorá-lo. Nós continuamos servindo e adorando o mesmo Deus. É por isso que Hebreus fala que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, porque Ele é um Deus que tem começo, meio e fim. A sua obra nunca é inacabada, a sua obra sempre é completa, a sua obra sempre tem o início, o meio e um fim. Eu quero te dizer que você e eu somos uma obra perfeita do Senhor e que Ele jamais irá nos abandonar, que nós tivemos um meio, um começo, estamos vivendo um período de meio e teremos um fim, cujas mãos dele estarão nos amparando, nos guardando e nos protegendo. É tempo de nós olharmos para a plenitude que o Senhor estabeleceu para o homem, a plenitude que Deus estabeleceu para a humanidade. E nós precisamos refletir. Páscoa é tempo de libertação. E todo aquele que é liberto vive a plenitude. Todo aquele que é liberto é sarado. Todo aquele que é liberto foi chamado a tomar posse da sua conquista. Foi chamado a viver na presença do Senhor. E quando nós mergulhamos na presença do Senhor, nós desfrutamos de poder, nós desfrutamos de autoridade, nós temos a nossa identidade sarada, curada e transformada, que nos legitima a rompermos pelo sobrenatural e podermos declarar que as nossas vidas pertencem ao Senhor. Pela fé, nós lutamos contra as hostes espirituais da maldade, sabendo que nós temos sobre a nossa guarda anjos que nos protegem e as mãos do Senhor que nos legitimam contra todas as hostes espirituais da maldade. Meu querido, Deus não mudou, Deus não muda e Deus será sempre o nosso Deus, que nos chama a exercitarmos a nossa fé para gerarmos frutos, para gerarmos bênçãos, para gerarmos algo que nós possamos nos apresentar diante do Senhor, para que dele venha o respaldo para as nossas vidas. Meu querido, minha querida, nós hoje precisamos tomar posse dos benefícios do Senhor para as nossas vidas. E hoje eu quero falar disso, da plenitude que nós precisamos ter, da plenitude que nós precisamos ser e da plenitude que nos leva a termos atitude, ousadia e fé. Ellen, Deus abençoe Lindóia, Deus abençoe essa região das águas, rios de vida fluam através da presença de Deus na vida de vocês. Camila, Deus abençoe Regis, Deus abençoe André, meu discípulo amado, André, Ana,
Deus abençoe você, sua casa, sua vida, seu testemunho, que as suas renúncias possam legitimar todos os teus sonhos, tudo aquilo que Deus tem colocado no teu coração, para que você possa um dia dizer: Ele me honrou e eu conquistei. Amém? Deus te abençoe, para que vocês possam viver o sobrenatural do Senhor. Deus abençoe, Deus abençoe. E eu queria refletir com você sobre isso, né? Um dia a nação de Israel, ela foi amparada no Egito, quando José era governador. O governador do Egito amparou os seus irmãos, o seu pai, e ali no Egito eles foram crescendo em número, crescendo em quantidade, e se tornaram ali no Egito uma grande nação, uma nação que tinha sobre a vida deles um decreto, que existia sobre aquela nação uma promessa, e que existia sobre aquela nação um manifestar que vinha da autoridade, que veio através de Abraão, de Isaac, de Jacó, e atingiu as 12 tribos de Israel. Só que aquela nação passou mais de 400 anos ali no Egito, e durante todo o seu período no Egito, elas sofreram o impacto das mudanças de governo, das mudanças de mentalidade, e foram impactadas por uma transição nas suas mentes, de geração para geração, a ponto delas estarem contaminadas com as ideologias do Egito, com os falsos deuses do Egito, com os costumes do Egito. E aí, aquela nação assolada pela contaminação da sua bênção, pela contaminação dos decretos que o Senhor tem sobre a vida deles, começou a negociar os seus valores, a ponto de se tornarem escravos numa terra desconhecida para eles. E a nação de Israel enfrentou um processo de escravidão. Quando nós refletimos sobre a Páscoa e nós compreendemos que Páscoa é desfrutar da plenitude de Deus nas nossas vidas, nós precisamos avaliar se nós ainda somos escravos deste mundo em que vivemos. A escravidão roubou da nação de Israel um propósito e um destino que Deus tinha para ela. Quantas vezes nós temos entregado o destino que Deus estabeleceu para as nossas vidas, porque nós nos rendemos à escravidão deste mundo que jaz no maligno, que tem assolado as nossas vidas. Quantas vezes nós estamos negociando as promessas que Deus tem para nós, para que o mundo possa roubar a nossa essência. Quantas vezes nós negociamos os valores que Deus estabeleceu para as nossas vidas e nos escravizamos com os valores deste mundo. Eu queria refletir com você hoje sobre isso. Eu queria refletir hoje com você sobre que nós não fomos chamados para sermos escravos. Nós não fomos chamados para sermos limitados. Nós fomos chamados para desfrutar de uma promessa e vivermos a plenitude que o Senhor decretou sobre os seus filhos, que o Senhor decretou sobre aqueles que o temem, o servem e o buscam. Aquela nação de Israel clamou por um libertador, e Deus levanta Moisés para trazer libertação para aquele povo. E Moisés se coloca como libertador. Mas Moisés também tem as suas limitações, a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Mas Moisés precisou mergulhar num manto de Deus e precisou compreender
que algo sobrenatural precisaria ser manifesto para que aquela nação pudesse crer. E as 10 pragas invadiram o Egito. 10 pragas durante 40 dias, que precederam a última praga, a praga dos primogênitos, e que gerou o decreto pascal, o decreto da Páscoa. Meu querido, minha querida, nós estamos vivendo momentos em que nós somos assolados por perturbações, nós somos assolados por pandemias, nós somos assolados por dificuldades, e eu preciso te dizer, Deus continua sendo o mesmo. Ele age da mesma forma, e nós precisamos compreender os sinais que estão acontecendo, porque Ele está dizendo: povo meu, abandone a escravidão, abandone o mundo, abandone o Egito, abandone isso que tem te trazido sequelas materiais, sequelas humanas, decretos de morte. Abandone o Egito, creia que os sinais que nós estamos vendo são propósitos que Deus estabeleceu para que o homem possa se restaurar, buscar a sua presença, buscar a sua intimidade e ter a plenitude que a Páscoa determina sobre as nossas vidas. Preste atenção. Os hebreus viviam uma escravidão física. Eles eram obrigados a trabalhar, trabalhavam demais, a ponto de Faraó dizer: dê mais serviços a eles, para que eles se cansem e parem de ter o privilégio das casas, ter o privilégio de ficar com as esposas, pararem de se multiplicarem. Cansem os homens, para que eles percam o desejo pelas suas esposas. Eles sofriam uma opressão moral, que eram alimentados com sopa de cebola. Eles sofriam uma pressão emocional, decorrentes de uma escravidão imposta por um Deus, por um homem, Faraó, que não era quem eles serviam, que não era quem os respaldava. Com isso, eles sofriam uma escravidão espiritual. Eles tinham leis punitivas. Mate os primogênitos. Mate os meninos, homens, nascidos, tá? Me perdoe. Matem todo filho homem que nascer das hebreias, para que eles parem de crescer, parem de ser fortes. Eles viviam maldades, produziam tijolos, faz com que eles produzam tijolos mais pesados para o serviço ser mais intenso. Viviam assolações, viviam perseguições. Meu querido, aí vem Moisés, aí vem o homem que vem transformar aquela nação, trazer para aquela nação um grito de libertação, um grito de esperança, um grito de vitória. Eles eram escravos, não tinham direitos à herança, viviam sem esperança, viviam sem posse, sem possessões, e dependiam de tudo da vontade de Faraó. O que Faraó determinasse era o que eles deveriam cumprir. E quando Moisés se levanta e estabelece o juízo das 10 pragas, inicialmente as 10 pragas tinham algumas funções, alguns objetivos que nós precisamos refletir sobre isso. Primeiro foi confrontar os deuses do Egito, que os deuses do Egito não eram maiores que o Deus da nação de Israel. E foi através do confronto desses deuses que as escamas dos olhos da nação hebreia, dos hebreus, se abriu, e eles puderam começar a sonhar, começar a regozijar, começar a desejar, começar a lutar por um novo tempo, por um recomeço nas suas vidas, por uma proposta
de libertação, de liberdade, de saírem da escravidão para viverem numa terra que mana leite e mel. Meu querido, minha querida, preste atenção. O decreto que tem sobre a tua vida não é um decreto para que as pragas deste mundo te alcancem, mas o decreto que tem para a tua vida é que as pragas movam o teu coração para que você possa desfrutar da promessa do Senhor sobre a sua vida, que é uma promessa não de morte, mas de salvação, de libertação, de cura, de provisão e de prosperidade, para que você possa habitar numa terra que mana leite e mel. É tempo de conquista, é tempo de triunfo, é tempo de declarar vitória, é tempo de profetizar, é tempo de saber que mesmo que nós estamos vivendo cenários, contextos, dias difíceis, a promessa do Senhor para a tua vida é: creia, eu irei te libertar, eu irei te sarar, e você viverá os melhores dias da sua existência. Assim será, em nome de Jesus. Muitas vezes o inimigo levanta suas bandeiras e nós achamos que foi tudo perdido. E eu preciso te dizer, quando o inimigo comemora, é porque ele está prestes a sofrer a maior derrota da sua vida. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Quando o inimigo se levantava furioso, quando o inimigo se levantava, ele tinha uma derrota maior do que o seu levante. Se o inimigo tem se levantado na sua vida, declare a sua derrota. Declare que você serve a um Deus que te libertou, que te sarou e que te curou, que Deus vai fazer um milagre na sua vida, que o Senhor jamais irá te desamparar e que você poderá dar testemunho de tudo aquilo que é promessa na sua vida. Assim eu creio, e assim seja sobre a sua vida. E quem crê se manifesta, e quem crê toma posse, e quem crê dê um grito de júbilo virtual aí, em nome de Jesus. Olha só, hoje nós vivemos um cenário, nós vivemos um mundo que está escravizado. Talvez tão escravizado quanto estava aquela nação de Israel, escravizado pelo pecado, escravizado pela carne, pela luxúria, pelo materialismo, escravizado pela religiosidade, escravizado pela política, pelo materialismo, servindo a Mamon, escravizado na sua mente com a ciência, com a física, com a matemática, escravizado pela incredulidade, escravizado pelas máscaras da hipocrisia, que tem feito de muitas pessoas viverem como túmulos caiados, por fora, lindos, uma aparência bela, mas por dentro, escravos, mas por dentro, podres, mas por dentro, falidos emocionalmente, por dentro, destruídos, por dentro, vivendo decretos de morte. Mas eu preciso te dizer, nós precisamos encontrar a nossa libertação, nós precisamos desejar a nossa libertação, nós precisamos gerar a nossa libertação. Páscoa é o tempo de você refletir sobre a sua libertação, sobre a sua salvação, sobre quem você será quando Jesus voltar. Páscoa é o tempo de nós conhecermos a verdade e tomarmos posse
dos benefícios que nós temos, que foram conquistados em uma cruz, que nos trouxe a certeza de que nós viveremos a eternidade na presença do Pai. Porque aquele que se rende, aquele que se entrega, aquele que se doa, aquele que faz as suas renúncias, ele tem direito a ser chamado de filho de Deus. E a todos os filhos existe um decreto que mesmo que morremos, nós viveremos a vida eterna. Nós seremos libertos da escravidão deste mundo, nós seremos libertos da escravidão física, nós seremos libertos da concupiscência da nossa carne e viveremos o sobrenatural nas nossas vidas. E nós precisamos compreender que nós somos chamados a vivermos a libertação. Nós somos chamados a profetizar a libertação. Nós somos chamados a gerarmos a libertação. E eu preciso te perguntar: você está disposto a ser um libertador? Você está disposto a testemunhar tudo o que Deus tem feito na sua vida? Porque se você falar, sim, Senhor, eis-me aqui, Ele vai te usar para levar libertação aos cativos, levar salvação àqueles que estão condenados. E aí talvez você vai estar se comportando como Moisés se comportou e vai apresentar várias desculpas ao Senhor. Eu quero te dizer, assim como Moisés, você foi chamado para viver um novo tempo, um tempo onde os teus argumentos e as tuas desculpas ficarão para trás, para que você possa ser usado para salvar, libertar e declarar provisão e prosperidade para toda uma geração. Amém? Você crê? Você toma posse disso na sua vida? Então se manifeste. Preste atenção. Moisés estava muito confortável no deserto de Midian, apacentando as ovelhas e o rebanho do seu sogro Jetro. Mas aí o Senhor se apresenta para ele numa teofania, a manifestação viva de Deus, a manifestação física do Senhor através da sarça ardente. E o Senhor fala para Moisés: você precisa restaurar o teu chamado. Você precisa restaurar o teu propósito. Você precisa voltar a ser o libertador que eu escolhi para salvar uma geração, para salvar uma nação, para salvar um povo que eu chamei de meu povo. E aí nós vemos que Moisés, ele apresenta argumentos, ele tenta procrastinar, em outras palavras, ele tenta embarrigar, tenta deixar para depois, como muitas vezes nós fazemos, como muitas vezes Deus possa estar puxando a nossa orelha e nos exortando, dizendo assim: filho meu, filha minha, eu preciso de você, eu preciso que você fale, eu preciso que você haja, eu preciso que você tenha atitude, porque eu tenho pressa em salvar o meu povo. Muitas vezes nós precisamos buscar a presença do Senhor, o seu kavod, para que através da presença dele nós possamos romper os nossos argumentos, romper as nossas desculpas, romper o porquê nós não temos feito aquilo que Deus tem nos pedido. E eu quero te dizer, muitas vezes nós olhamos para as nossas limitações e dizemos: eu não posso. Mas eu quero dizer com toda segurança e com toda certeza: Deus não escolhe os capacitados. Deus traz à existência
a capacitação daqueles que se colocam disponíveis para Ele. Se coloque disponível para o Senhor, se entregue ao Senhor. Nesse devocional desta tarde, início de noite, eu queria dizer para você que Moisés, no primeiro momento, também disse ao Senhor: Senhor, eu não sou ninguém, ninguém me reconhece, eu sou pequeno, eu saí fugido da terra do Egito. E o Senhor disse para ele: não se importa, porque quem vai fazer não é você, sou eu quem vou fazer. A nossa insignificância não pode estar escondida, não pode estar evidente, se nós não nos colocarmos Deus na nossa frente. O Senhor é maior que tudo, é maior que todos. E quando nós nos respaldamos por Ele, a nossa insignificância não tem sentido algum, porque quem faz é Ele, quem arbitra é Ele, quem determina é Ele, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Quando Moisés disse assim: eu não tenho credibilidade, Êxodo capítulo 4, verso 1, Moisés falou assim: eles não vão crer em mim, eu não sei o que estou fazendo, eu não tenho autoridade, eu não tenho credibilidade. E o Senhor disse para ele: não se importe, eles verão os sinais que eu colocarei nas tuas mãos. Não se importe, porque através de mim você será o instrumento para gerar credibilidade. Eu quero te dizer que muitas vezes você está dando ouvidos às opiniões das pessoas. Muitas vezes você está dando ouvidos à opinião deste mundo. E eu preciso te dizer: não empreste os seus ouvidos para quem não sabe os propósitos que Deus tem para você, porque Deus tem propósito para você e Deus irá lhe fazer tudo o que você quiser na sua vida, para que o nome dele seja exaltado e seja glorificado. Aprenda a viver o propósito de Deus na sua vida. Saiba que a credibilidade vem do Senhor. Quantas vezes nós vemos pessoas dizendo assim: eu vou pregar, mas eu não sei falar. Talvez você pense: eu não tenho eloquência, eu não sei falar, eu não sei dizer. Mas eu preciso te dizer, quando Deus fala, nós não precisamos abrir a nossa boca. Quando o Espírito Santo toca em alguém, nós não precisamos sequer falar uma palavra. Quando nós olhamos para Deus e compreendemos quem Ele é, nós podemos pregar de boca fechada. Nós podemos pregar com as nossas ações, com as nossas atitudes, pregarmos, porque muitas vezes o discurso convence, mas o exemplo arrasta. Nós somos chamados para sermos exemplos nessa terra, para sermos quem leva virtude às nações desta terra. Muitas vezes você vai olhar e vai dizer assim: existem pessoas mais preparadas do que eu. Ah, Senhor, envia fulano. Ah, Senhor, fala através de ciclano. Meu querido, quando Deus quis usar, Ele usou uma mula para falar. Quando Deus quer usar, Ele vai te capacitar. Ele vai trazer à existência aquilo que não existe, para que você seja um instrumento dele para fazer a vontade dele. É tempo de nós rompermos, é tempo de nós buscarmos, é tempo de nós não nos compararmos a pessoas, porque cada um de nós é um indivíduo único. Cada um de nós tem o seu estilo, cada um de nós tem seu comportamento, e cada um de nós pode levar a salvação àqueles que necessitam do nosso jeitinho. Muitas vezes você vai se sentir
fraco, porque as coisas não estão acontecendo no teu tempo, na tua vontade, e o Senhor te diz: não se importe em continuar fazendo, porque eu farei. Moisés um dia reclamou para Deus e disse assim: Senhor, eles têm o coração duro, Senhor, eles não estão se convertendo, não estou tendo resultado no meu trabalho. E o Senhor disse para Moisés: eu ferirei, eu me apresentarei a Faraó e eu falarei no meu nome para ele. Não se importe com o tempo, se importe em continuar fazendo. E para a gente poder fechar esse nosso devocional dessa tarde, eu queria dizer para você: você foi chamado para desfrutar da libertação. E quando você foi chamado para desfrutar da libertação, o Senhor está te cobrando para que você possa ser um canal de libertação na vida de muitas pessoas que não conhecem o Senhor, que continuam escravos. Páscoa é libertação, Páscoa é salvação, Páscoa é nós compreendermos que os sinais estão aí para que o Cordeiro de Deus possa fazer um manifesto milagre na vida das pessoas. Páscoa é mudança, Páscoa é transformação, Páscoa é regeneração. E eu hoje te convido: anule os teus argumentos, anule as suas desculpas, porque você é muito maior, você é muito mais forte do que os seus argumentos e do que as suas desculpas. O Senhor tem propósito na sua vida, o Senhor te separou, o Senhor te quer, o Senhor tem te chamado, o Senhor tem te dito: se prepare, haverá um rompimento na sua vida. Tome posse da conquista que o Senhor determinou para você. Busque o equilíbrio físico, emocional, intelectual, espiritual. Seja disciplinado, seja disciplinada. Mantenha a fé, mantenha a força, mantenha o foco, mantenha a perseverança, mantenha-se forte, mantenha-se focado. Enfrente os teus processos, enfrente os teus medos, para que você possa dizer: o Senhor me sarou, o Senhor me curou, o Senhor trouxe avivamento na minha vida. Declare, profetize, use o poder do Espírito Santo para que você não se perca nesse caminho, para que você saiba qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Meu amado, minha amada, nós não fomos chamados para sermos escravos, nós não fomos chamados para vivermos comendo cebola, nós não fomos chamados para viver amassando barro, fazendo tijolo, gemendo de dores. O teu chamado é para que você tenha uma vida, e uma vida abundante. A abundância do Senhor, a extravagância de Deus, faz parte da promessa que Ele tem para você. Meu querido, minha querida, como tem sido a razão da sua vida? Para quem você tem se entregado? Para quem você tem olhado? Para o mundo que gera escravidão? Para o mundo que gera dependência? Para o mundo que gera decreto de morte? Para o mundo que tem levado você a sofrer? Ou você tem olhado
para o Cordeiro de Deus, que te diz: você é livre, você é liberto, você é sarado, você é curado, você é transformado. Nós precisamos compreender que não existe mistura entre a luz e as trevas. E nós somos chamados para viver um tempo onde a escravidão não nos domina. E Páscoa é passagem, é passar, é transformação, é sair da escravidão para um novo tempo de vitória, é sair da morte para a vida, é sair de um decreto de derrota para um decreto de vitória. Páscoa é nós celebrarmos que nós temos um chamado, que nós temos um destino e que nós precisamos romper através dos processos que Deus quer fazer nas nossas vidas, no nosso entendimento, no nosso sentimento, para desfrutarmos da promessa que Ele tem, da conquista que Ele já liberou para mim e para você. Não se escravize com os decretos deste mundo. Não se escravize, meu amado, minha amada, com os decretos malignos que o mundo tem feito sobre a sua vida. Creia que o sobrenatural irá se manifestar. Creia que as mãos do Senhor estão sobre a sua vida e que os decretos de vida que nós temos tomado posse durante todos estes dias, eles nos levarão a uma celebração de júbilo, de conquista, de triunfo e de vitória. Assim eu creio e assim eu libero essa palavra sobre a sua vida, para que essa palavra possa trazer à existência o sobrenatural e que você possa olhar e que você possa ver que hoje a escravidão pode ser uma realidade, mas existe um decreto de Deus que irá te libertar de tudo isso, e só depende de você. Só depende de você renunciar a tudo isso que hoje te escraviza, que hoje te faz mal. Pedir perdão a Deus, pedir perdão às pessoas, te levar a um novo tempo, onde você fala: eu não vou ter mais pacto com este modelo de escravidão, mas possa te levar a um tempo de salvação, a um tempo de vitória e a um tempo de conquista. Eu tenho certeza que nós vamos celebrar a nossa Páscoa com júbilo, de vitória, de decreto, de regozijo, dizendo e bradando: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Não existe argumento de Satanás contra a minha vida, e todo nível de escravidão física, material, espiritual, emocional foi lançado fora, foi lançado naquela cruz, foi lançado sob a profecia de Isaías 53, que o Senhor Jesus levou sobre ele todas as nossas enfermidades, todas as nossas incredulidades, todos os nossos pecados foram lançados sobre ele, para que nós pudéssemos ter vida. Tome posse, tome posse, tome posse. E eu te convido a orarmos para encerrarmos este nosso devocional. Um devocional que possa fazer você entender que você foi chamado para ser livre. E que você possa gritar hoje: eu sou livre, eu sou livre. Amém? Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, o seu Filho Jesus morreu naquela cruz, Senhor, para instaurar a libertação, para nos trazer liberdade, Senhor. Pai, o inimigo não pode nos acusar, nem tampouco tem poder sobre as nossas vidas, Senhor. E eu te peço hoje, meu Deus, abra o nosso entendimento,
Espírito Santo, toque em nós, para que nós possamos compreender que nós não podemos ter alianças com este mundo, não podemos ter alianças, Senhor, com este mundo que jaz no maligno, que é dominado pelas trevas, Senhor, mas precisamos nos curvar diante do poder, da autoridade e do nome do Senhor Jesus. Pai, nós te pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões, pela nossa iniquidade, Senhor. Pai, te pedimos perdão pelo tempo da ignorância. Pai, te pedimos perdão pelas nossas meninices. Pai, te pedimos perdão, porque muitas vezes não ouvimos a tua voz, tampouco o teu ensino. Pai, fala conosco, perdoa os nossos pecados, muda os nossos destinos. Pai, que nós sejamos livres, libertos, sarados e curados. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos a nossa vida a Ti. Entregamos todo o nosso ser, toda a nossa vontade, todo o nosso destino. E Te pedimos, faça em nós o Teu querer. Cumpra em nós, Senhor, o Teu chamado. Seja cada um de nós, Senhor, um instrumento usado em Tuas mãos, para que nós sejamos também, Senhor, libertadores e testemunharmos a libertação que o Senhor nos deu. Senhor Jesus, nos abençoe, nos edifique, nos prospere, assim te pedimos e já te agradecemos. Amém, amém e amém. E você que ouve, você que está atento, dê um grito de júbilo e confesse ao Senhor: eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre. A escravidão do mundo e a escravidão do pecado não tem poder sobre você. O Senhor te libertou. Meu querido, minha querida, eu te convido a viver, a ser e a tomar posse da melhor Páscoa da sua vida, em nome de Jesus. Você vai viver dias tremendos, tremendos, tremendos. E assim como foi no Egito, nós vamos celebrar uma Páscoa em casa. Amém? Repita comigo: em casa. O Senhor Jesus celebrou a Páscoa dele em Jerusalém e morreu por mim e por você. Mas quando Deus instituiu a Páscoa através de Moisés, a Páscoa foi celebrada dentro das casas. E nós vamos ter a oportunidade neste domingo de celebrarmos a nossa Páscoa dentro de casa. Como vai ser isso, pastor? No domingo às 10 horas da manhã, nós vamos estar lá na igreja, distribuindo para você um kit Páscoa para você poder levar para sua casa. E às 18 horas nós vamos celebrar a Páscoa todos juntos, uma Páscoa gloriosa, onde cada um vai estar na sua casa celebrando a Páscoa em família, Pastor, o que vai ter nesse kit? Esse kit vai ter a glória do Senhor, que você vai poder levar para sua casa. Vai ter um frasquinho com óleo que a gente vai preparar e que você vai sair da igreja e vai chegar na sua casa e vai usar este óleo para poder passar nos umbrais das portas da sua casa, e você vai poder declarar e profetizar que ali a peste não entra, que ali só entra a presença e a glória do Senhor. Vai ter um kit, e nesse kit vai ter pão sem fermento, para você poder cear e compartilhar com a tua casa, com a tua família. Ali
vai ter carne de cordeiro, porque na Páscoa nós celebramos com cordeiro. Na Páscoa nós celebramos com a carne do cordeiro, para que haja vida. Na Páscoa não existe coelhinho e não existe ovos, muito menos de chocolate. Existe carne de cordeiro. No kit vai ter erva amarga, no kit vai ter mel. E nós vamos poder celebrar a Páscoa todos nós juntos. E cada um de nós vai receber do Senhor uma porção de vida, de restauração e de transformação. Porque Páscoa nos leva a vivermos o sobrenatural. E o sobrenatural irá invadir sua casa, irá invadir sua vida e transformará os seus destinos. Decretos de morte se transformarão em decretos de vida. Decretos de escravidão se transformarão em decretos de libertação. Decretos de morte se transformarão em decretos de vida. Você foi chamado para celebrar a Páscoa do Senhor. E eu te convido, domingo, 10 horas, passe pela frente da igreja, retire o seu kit, receba uma bênção. Nós vamos estar lá orando, impondo as mãos sobre os veículos. Não vai precisar descer, não vai precisar ter contato. A gente vai estar respeitando todas as orientações das autoridades, todas as determinações da vigilância sanitária, e eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção, organizado, um carrinho atrás do outro, né? E a gente vai poder entregar para você o seu kit de celebração da Páscoa, e nós vamos poder gritar, nós vamos poder dar um grito de júbilo: Ele vive, Ele venceu a morte. Amém? Eu tenho certeza que a sua família, a sua casa serão abençoadas por tudo isso. Amém? Amém e amém. Eu creio, né? Eu queria que hoje, nesta quarta-feira da semana da Páscoa, você pudesse já ir tomando posse da presença de Deus. Amanhã a gente volta com uma palavra e amanhã nós vamos estar falando das entregas que Jesus fez, porque Ele foi o sacrifício vicário, né? Jesus é o justo que morreu pelos injustos, é aquele que não tinha por que morrer, mas se entregou para que nós pudéssemos ter vida. Nós vamos estar refletindo sobre isso amanhã, sexta-feira, e tomando posse dessa grande bênção, dessa grande celebração, porque eu tenho certeza que a liberdade te alcançou. Amém? E você que possa dar um grito de júbilo aí, escreva, digite, se manifeste, diga: eu sou livre, eu sou livre, Ele me libertou, Ele me salvou, Ele me curou, em nome de Jesus. Amém? Amo vocês, amanhã às 18 horas estamos juntos e eu creio que nós seremos abençoados novamente. Assim seja, em nome de Jesus. Amo vocês. Graça e paz.